Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast No Divã do Prazer. Espero que estejam todos bem. Primeiramente queria agradecer as pessoas que visualizaram o vídeo, o primeiro vídeo do canal, né, que teve uma repercussão maior, que teve uma conexão visual boa, né. Então, seguindo esse formato, hoje eu trouxe um episódio bacana pra gente conversar, que é sobre uma visão sobre casais, sobre comunicação dentro do relacionamento. E para quem também é solteiro, que vai possivelmente entrar num relacionamento, é um caminho a ser seguido e eu preparo esses vídeos aqui baseado muito na teoria. Eu estudo bastante para mim vir aqui falar. Então, às vezes, se eu falar coisa demais, vocês me perdoem. Mas eu preparei algo bacana para hoje, que vamos pensar o seguinte. Eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter passado por isso. Aquela falta de sintonia na cama. Mesmo você morando muito tempo com a pessoa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas tem um período que tem aquela falta de sintonia. E de onde que vem essa falta de sintonia? Aí eu pensei, vamos focar nesse assunto. Como que a gente consegue negociar prazer? Como que a gente consegue fazer um ajustamento dentro do casamento? É algo que às vezes vai impactar muito. Então as pessoas evitam falar, né? Porque a gente cresceu nessa sociedade que hoje talvez seja liberal, mas não ao ponto de dar essa liberdade para falar, né? E então, pensar nesse contexto, vamos focar no seguinte: crescemos nesse contexto de não liberal, né? Então nossos pais normalmente não davam uma educação sexual, nem falava sobre isso, né? Nem falava sobre isso. Então, o adulto cresce, sendo mulher ou homem, entra nesse contexto, né, de relacionamento. Só que no namoro é um local de conhecimento. Então, normalmente não vai ter ajustes ali, um ou outro. A não ser quando o namoro começa a passar de 1 ano, 2 anos, já precisa ter os ajustes, né? Mas quando se casa, o ajuste tem que ser muito bem feito. Porque casais que têm ajuste sexual, que têm essa comunicação sexual, eles vivem muito bem. É poucos que atingem esse nível, mas os que atingem vivem muito bem. Entende? Então a ideia aqui para vocês é tentar abrir esse contexto, essa visão, para vocês tentarem fazer essa comunicação para quem é casal, para quem é casado, tentar fazer essa conexão, porque faz muito sentido. Então, voltando nesse contexto, como a gente não tem essa educação sexual, a gente aprende que sexo se faz e não se fala, né? Sexo se faz, não se fala. Você não comenta sobre sexo. Isso é uma coisa, para mim, que não faz sentido, né? Se a gente parar para pensar, que eu dei o exemplo no episódio anterior. Quando uma mulher vai ficar lá com o homem, ou o homem vai ficar com a mulher, aí eles brincam e falam, ele tem que descobrir meu ponto de prazer, eu não tenho que falar isso pra ele. Mas qual que é a necessidade de fazer isso? Igual eu falo, se você vai pra uma atividade sexual, é pra ter prazer. Aí você quer que um dos dois adivinha qual que é seu gosto? Ninguém tem bola de cristal no sexo, gente. Ninguém tem bola de cristal. Pode ser o cara mais preparado sexualmente. Às vezes ele vai pegar uma mulher que ele não vai conseguir atingir o prazer dela, porque ele não vai descobrir o prazer dela. E se ela fala, por exemplo, eu tenho prazer aqui, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto que você faz isso, eu gosto de fazer isso em você. Entendeu? Você entende como que o sexo melhora, como que essa comunicação ajuda o sexo? Porque meia hora que você poderia perder de tempo perdido, porque o sexo sem prazer é um tempo perdido. Pra mim é um tempo perdido o sexo sem prazer. É um tempo que você perde, que você não precisava perder, que você poderia sair dali com a sensação de, nossa, nas nuvens, né? Por falta de comunicação. No relacionamento é basicamente isso. Vamos pensar que casal que vive junto há muitos anos nunca parou para falar da sua própria sexualidade, dos seus desejos, das suas vontades, entende? E aí o que acontece? Tem casais que vão chegando ao limite, né? Porque a gente começa
o sexo começa a ser normalizado dentro do relacionamento. Tipo, vamos fazer isso e isso. Entendeu? No dia que dá, a gente faz isso. No dia que não dá, a gente também faz isso, né? É bem assim, não muda, entende? Só que o pensamento, gente, o pensamento é muito, muito rápido, muito momentâneo. Então, tem desejos que você sabe que pode apimentar a relação, mas você não fala, porque você não tem esse espaço de fala de sexualidade que vocês não criaram. Então, existe essa dificuldade entre os casais. E aí que eu penso assim, sexualidade é para ser falada. Uma vez eu conheci uma pessoa, conversei com uma pessoa que ela me contou que no relacionamento dela ela criou um grupo de WhatsApp com o marido dela. E ali ela se sentia à vontade, entendeu? De falar o que ela estava com vontade. O marido também dizia o que estava com vontade e ali eles negociavam. Você entende que maturidade é essa? Eu não tenho, talvez, a coragem de falar para ele, mas aqui eu escrevendo para ele, ele vai ler e vai saber que é minha vontade. Então eles se adaptaram, se ajustaram para fazer aquilo, entende? E aí, muitos casais não fazem isso e o sexo fica monótono. O sexo fica monótono, porque assim, você começa a ver que as coisas não mudam, entendeu? Todo dia é a mesma coisa. O que vai acontecendo? A vontade do sexo vai acabando. A vontade do sexo vai acabando. Porque muitos casais, quando passa de 7, 8 anos de relacionamento, gente, não tô falando todos, tá? Muitos casais, eu disse, não todos. Muitos casais diminuem o sexo com frequência de uma vez por mês. Num relacionamento, você fazer sexo uma vez por mês. É porque o sexo não é bom, gente. Porque se for bom, a pessoa faz quase todo dia, né? E tem casais que é assim, tem casais que um dos dois gosta demais, o outro às vezes não gosta. Por quê? Porque falta essa comunicação. Porque às vezes aquele que gosta demais não tá atingindo o prazer da pessoa. E aí ela evita o sexo porque aquilo não tá fazendo sentido pra ela. E só ele tem prazer e ela não. Ou só ela tem prazer e ele não. Entende? Então começa essa evitação por falta de comunicação. Pessoal, comunicação. Vocês são marido e mulher. Entende? Vocês não podem sentar na hora que tá vendo um filme e conversar. Hoje, vamos fazer isso hoje. Vamos fazer isso hoje. Vamos tentar isso hoje. É normal, gente. Falar sobre sexo é normal, principalmente no relacionamento. É que a gente foca tanto em outros assuntos que a gente tem medo de falar sobre sexualidade no relacionamento. A gente tem medo de falar que gosta de uma posição, entende? A gente tem medo de falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Porque o mundo, a sociedade não liberal, ensinou que sexo não se fala e se faz, né? Igual a gente aprende sexo, ninguém ensina sexo para a pessoa. Ou ele vai lá, nesse contexto, que eu não sou a favor, mas se for usado para aprendizado, vai lá na pornografia e aprende como que faz, ou pega uma amiga ou um amigo mais experiente que vai falar para ele, você vai fazer isso e isso. Caramba, que dificuldade que tem da gente falar sobre sexo, né? É uma dificuldade que eu não consigo enxergar. E as pessoas, dentro de um relacionamento, não podia pensar assim. Aí tem, no livro da TCS que eu estudo, tem um autor americano que ele brinca, ele fala bem assim: o sexo deveria ser pro casal igual um casal pede pizza. Aí eu vou dar o exemplo que ele falou. Quando um casal vai pedir pizza, às vezes os dois não concordam com o mesmo sabor. Um gosta de calabresa, outro gosta de presunto e mussarela. E beleza, o que eles fazem? Eles se ajustam, ele divide a pizza. Vamos pedir uma parte assim, outra parte assim. E a gente vai comer. Cada um vai comer o que gosta. O sexo não era para ser diferente, gente. O sexo não era para ser diferente. O sexo era para ser isso. Sentar e conversar. Isso se chama ajustamento. Isso se chama negociação. É coisa simples. Entende? É coisa simples. E aí, às vezes a gente sente mais à vontade em falar o que o marido não tá fazendo ou que a esposa tá fazendo com um amigo, falar que ela não tá fazendo isso e aquilo, em vez de chegar nela e falar. Entende? Porque assim, a gente tem medo, né? Medo, porque
Vou dar um exemplo aqui, não me leve a mal, é um exemplo que eu vou dar para os dois lados, né? Se o marido chega em casa e vê uma roupa amarrotada, né? E fala para a mulher, você não passou direito. A mulher vai entender. Beleza, vou fazer de novo, vou passar, tranquilo, não tá bom, não tá bom. E aí eu tô dando esse primeiro exemplo no contexto da mulher, tá? E ela aceita numa boa, mas se o marido chega nela e fala, nossa, você foi ruim de cama essa noite, imagina a briga que isso não gera. Imagina, porque assim, falar sobre sexo não pode, falar sobre vontades não pode, mas falar sobre o lado ruim da briga. Poxa, por que não facilitar isso aí? É a mesma coisa da mulher. O cara faz um serviço mal feito, aí ela vai lá e fala pra ele, tá mal feito. Ele pode ir lá arrumar, tranquilamente. Mas se a mulher falar, nossa, hoje você foi ruim na cama, não gostei, não senti prazer, não senti nada. Imagina o turbilhão de briga que não vira isso aí. Entende? Então, pessoal, a comunicação no relacionamento é necessário. É necessário. Igual eu falei no início, casais que atingem a maturidade de comunicação sexual tendem a melhorar a vida, desde sexual e cotidiana, de uma forma, tipo, sem limites. Ele consegue melhorar essa vida sem limites. Por quê? Porque eles têm comunicação na parte que gera prazer. É ajustamento, pessoal. Isso aí é negociação, igual eu falo. Vamos fazer essa posição hoje? Tem uma restrição que impede de falar isso? Vamos fazer eu tô com vontade de... Eu quero que você use uma lingerie pra mim hoje. Qual que é a dificuldade nisso? É a mesma coisa da dificuldade de falar não pro sexo. A gente não consegue entender um não. A gente consegue... O sim, às vezes, é difícil porque a gente não tem essa comunicação mesmo. Porque, assim, se você tá afim de sexo, demonstra isso. Muita gente fala, muita gente consegue verbalizar isso. Outras pessoas verbalizam isso no toque, né? No toque. E outras pessoas verbalizam isso visualmente, né? Por exemplo, a mulher coloca uma lingerie e tal... e vai pra cama, é uma ideia de que ela tá querendo sexo, né? E as pessoas não conseguem fazer isso, verbalizar isso, né? O não principalmente, né? Porque existe o não verbal e o não verbal. A gente tem que entender a pessoa. Naquele dia ela não tá bom, quando ela fala, não, hoje eu não quero, ou ele fala, hoje eu não tô afim. Muitas vezes acontece isso, né? Tipo, eu não tô afim hoje, não vamos acontecer, não vai acontecer. Entende? E tem o não verbal, que é aquele não que você toca na pessoa, ela fala, empurra você. Hoje não. É um não verbal. Então a gente tem que entender isso aí e dar esse vínculo, pessoal. Dar essa mão, entendeu? Se você percebe que a pessoa não quer, aconteceu alguma coisa, vamos conversar. Entendeu? Porque a gente tem que ser muito empático nessa hora, muito empático. Entende? Sexo é algo bom, mas quando você não tá no clima, não tem como. Não tem como. Não é a comunicação e o diálogo que vai mudar isso. Era a ideia desse contexto mesmo de satisfação, de perca de conexão, né? Porque um casal que perde essa conexão sexual, ele se perde ao longo do tempo. Se perde ao longo do tempo completamente. Eu costumo dizer assim, é uma visão minha, não disseminando isso, é uma visão minha que quando o casal começa a diminuir no sexo, provavelmente, futuramente, eles tendem a romper esse relacionamento. Minha visão, né? Através da leitura, através disso e por que não a gente parar para pensar e analisar e conversar sobre sexo, né? Não precisa ter esse tabu, gente. Não precisa ter esse tabu. É interessante quando a autora fala sobre questão de fantasias, né? É um medo enorme de falar, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. E entra nesse contexto de negociação e ajustamento, né?
Por exemplo, eu entendo casais que têm filhos e eles precisam manejar os dias. Só que eles conseguem também modificar isso aí. Por exemplo, às vezes esse contexto de casa com filhos diminui aquele ímpeto sexual que tinha no relacionamento do namoro. Aquela vontade, aquela ousadia, entende? Tem que ser um sexo mais contido, um sexo mais sem muito, vamos dizer assim, uma palavra que talvez não entre no contexto, mas sem muito escândalo. É um sexo silencioso, um sexo básico. E o que dá pra fazer pra mudar isso, pra mente não se acostumar nesse contexto? Vamos pensar assim, um motel, pô, né? Por que não? Pede ajuda pra alguém, ou então paga uma babá uma noite, entende? Vamos pro motel? Vamos fazer o que a gente sente vontade lá? É negociação, gente. É o que eu falo. O sexo dentro do relacionamento é negociação. E isso vai se modificando com os anos. Não adianta você fazer uma negociação agora e depois e seguir essa negociação 3 anos e não modificar ela. Ela vai se modificar. Porque o desejo da gente se molda, gente. A gente vai moldando os desejos. A gente vai moldando as vontades, entendeu? É um contexto muito, muito importante. Como eu já havia falado, eu postei alguns posts lá no Instagram falando sobre essa comunicação que é importante, e resolvi gravar esse vídeo. Eu peço desculpas se às vezes fica fora de contexto, mas é porque eu estudo e às vezes eu não consigo levar basicamente o que eu estudo lá. Eu gosto de colocar minha visão sobre isso, e então eu basicamente falei mesmo a partir do que eu li, a partir do que eu penso sobre essa questão, né? Eu costumo brincar que a gente não tem essa educação, a gente não tem essa fala, esse contexto sexual. Eu costumo brincar assim que quando eu era mais novo, quando eu era criança, aí eu falava em namorada, né, e tal. E aí eu estudando, meus pais, minha avó sempre falavam assim, não, você tem que estudar primeiro para depois você pensar em namorada, mas aí eu brinco com eles, eu estudei tanto que hoje eu já tô com 30 anos e tô aqui ainda, né? Então, essa educação sexual é primordial pra gente, cara. Eu penso que hoje, quem tem filhos, talvez não tão pequeno, né? Mas quando atinge uma fase ali de namoro, sentar e conversar. Porque aí ele não vai passar pelo que a gente passou, né? Sem informação, vai entrar num relacionamento com a cabeça diferente do que a gente entrou, né? Então, se a gente parar para analisar isso aí, é essencial a comunicação e a educação sexual antes até mesmo do relacionamento. Igual eu falei no começo do vídeo, eu penso que sem essa comunicação, sem esse contexto, não dá certo. E igual eu falei, quem atinge esse potencial de comunicação, ele tem uma explosão no relacionamento sem limites, né? E pra quem, igual eu falei, serve pra quem tá solteiro também, pra entrar no relacionamento já entendendo isso. Porque normalmente quem tem mais dificuldade de falar sobre sexo é a mulher. E hoje, atualmente, eu entendo isso aí. Entende? Porque assim, o sexo, falar sobre sexo, igual eu falei no último episódio do No Divã do Prazer, né? Falar sobre sexo implica várias coisas. Implica principalmente nesse contexto que as mulheres não gostam hoje, que é a promessa, entende? Porque você coloca elas numa expectativa e às vezes você não consegue alcançar aquela expectativa. Entende? Então as mulheres, elas evitam mesmo, e assim, se a gente, homem, tem essa rigorosidade em falar sobre sexo, com a mulher muito mais ainda. É tipo uma inibição total falar sobre sexo para uma adolescente, mulher, né? Então, o contexto delas é mais difícil, exige uma paciência maior
do parceiro, mas a comunicação serve para isso, gente, é pensar mesmo nesse contexto. Eu coloquei algumas coisas aqui, alguns tópicos aqui, por isso que às vezes eu olho para cá e pensar também nas formas de dizer, né? Como eu falei, tem coisas que a gente consegue verbalizar ou então visualizar ou no toque, né? Que é a parte do toque mesmo, você consegue entender que a pessoa quer sexo, né? Mas só que existe contextos, existe modelos de você adaptar essa comunicação dentro do relacionamento, entende? A sexualidade, e aí eu coloquei algumas coisas aqui. Falei sobre a questão final, né, que é a comunicação. Se um casal atinge esse nível de comunicação, ele consegue atingir todo o limite possível. Por quê? Porque imagina seu relacionamento. Para pensar no seu relacionamento. Às vezes você não está conseguindo atingir um orgasmo. Tem mulher que passa relacionamentos de 10 anos sem ter um orgasmo. Poxa, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vou falar para ele, eu gosto disso aqui, eu gosto de fazer isso aqui, entendeu? Eu sinto prazer aqui, me toca aqui. Eu quero ter prazer também, eu quero ter um orgasmo. Que olha a dificuldade de falar isso aí. A gente tem que sair dessa caixinha de objeto, principalmente isso aí é para as mulheres. Sai dessa caixinha de objeto. Coloca a sua disposição, coloca a sua vontade para fora. Não seja só um objeto na cama. Porque tem mulheres, eu falando aqui, gente, tem mulheres que nunca teve orgasmo e acha que já teve. Tem mulheres que nunca teve orgasmo e acha que já teve. Entendeu? E aí, o que acontece? Como que uma pessoa vive num relacionamento de 10, 20 anos sem ter um orgasmo? Será que ela realmente já experimentou o prazer de verdade no sexo? Então, cabe muito a comunicação aí. Cabe muito. Eu sei que às vezes vai ter dificuldade de iniciar essa comunicação, mas eu acho assim que vale a pena tentar, pessoal. Vale muito a pena tentar. Entende? Essa comunicação. Bom, para finalizar, o que eu tinha para falar era isso, né? Sobre essa comunicação. Eu acho que se o vídeo não ficou muito claro, a ideia é convencer os casais ou a quem vai começar um relacionamento a ter essa comunicação, principalmente na parte sexual. Igual eu citei o exemplo da mulher que fez o grupo. Pode começar por isso aí, pô. É uma invenção, tipo, você e seu marido criam um grupo lá no WhatsApp, vocês dois. Porque às vezes vocês não conseguem expressar isso aí verbalmente pra pessoa. Mas ali na escrita você consegue. Entendeu? E existe forma de ajustamento aí. Imagina que de manhã você toma um café, aí você já amanheceu com aquela vontade e tal, aí vai para trabalhar, cada um do seu lado, aí você manda uma mensagem para ele, hoje eu tô afim disso, disso e disso. Você percebe como que isso vai apimentar até o dia dele? Ele vai ficar insano de vontade de chegar em casa, porque ele sabe que a mulher dele tá afim naquele dia. Eu prefiro a parte verbalizada, pessoal. Mas só que assim, a gente já tá nesse meio de internet, meio de comunicação, dá pra usar isso aí, porque eu sei que tem casais que estão muito tempo junto, que pra começar uma comunicação assim, demanda uma dificuldade maior, né? Demanda uma dificuldade maior. Então, dá pra gente pensar nesse contexto, sim, de criar esse pequeno grupo aí só do casal e colocar lá as vontades, o ajustamento, a negociação daquele dia, entende? Bom, é isso, pessoal. Eu me alonguei bastante aqui, mas tem uns contextos aqui que eu vou deixar para vocês pensar, né? Que eu tirei aqui e do livro, né? E vou deixar para vocês pensarem. Então eu vou ler aqui, me perdoe por olhar a tela do notebook, mas eu vou ler aqui e vou falando para vocês, tá? Vamos lá, o primeiro no sexo a diferença de desejos não é problema. O problema é a falta de conversa sobre eles. Começa a analisar isso aí, pensa bem nessas frases que eu vou dizer, nessa primeira frase e nas outras que virão. E você vai entender que são frases que vão fazer muito sentido para você.
a próxima. Você já perguntou pro seu parceiro o que ele realmente gosta? Ou está só supondo? Você perguntou já? Você já parou para perguntar pro seu esposo ou esposo para a esposa, né? O que você gosta? Você tá só supondo que ela gosta disso ou ele gosta disso? Que às vezes ele nem gosta, mas também não consegue verbalizar para você, e para não frustrar você, ele não fala. Ou ela não fala. Então, vive igual eu falo, aquele sexo sem sentido, sem prazer, entendeu? Então, mais uma, né? Comunicar-se no sexo não é reclamar, é compartilhar. Entende? Comunicar é compartilhar. Não é reclamar. Se a gente pensar que... Vou pensar profundamente, pessoal. No momento do sexo oral, né? Vamos pensar assim, no sexo oral. Não tá bom. Não tô sentindo prazer, não tá bom. O que eu faço? Não vou reclamar, vou ficar aqui me contorcendo e tal, igual eu brinco, né? Com quem eu tenho proximidade, eu falo, às vezes no sexo oral a mulher tá se contorcendo, mas não é de prazer não, tá? Começa a analisar isso aí, pessoal. Às vezes não é de prazer, às vezes ela não tá aguentando você ali e você tá achando que tá sendo poderosão. Então, começa a parar pra pensar nisso aí, tá? Então, dá pra falar. Se é um casal, dá pra falar. Eu concordo de falar até quando não é um casal, porque você atinge um nível de maturidade sexual que, se a pessoa não tá te dando prazer, você comunica a ela, fala, não tá bom, eu não tô gostando, dá pra gente fazer assim, dá pra melhorar? Porque se a pessoa também tiver uma maturidade, ela vai entender. E é a mesma coisa que eu digo no relacionamento, não tá bom, fala pra pessoa, não tá bom, vamos sentar, vou te explicar pra você como que eu gosto, como que me dá prazer. Gente, falar, comunicar, não é reclamar, é melhorar. É melhorar o sexo. Comunicar é melhorar o sexo. Entende? Então, é muito importante, para dizer assim, para explicar. A comunicação nesse momento é muito importante. E tem mais um aqui, mais duas para finalizar. Negociar desejos é como ajustar o volume de uma música. É preciso encontrar o tom certo para que ambos aproveitem. Segue esse contexto que eu li mais em cima, né? Tipo, não é reclamar, é compartilhar. Então, o que a gente tem que fazer? No sexo, a gente tem que ficar nesse nível, gente, de compatibilidade. Entende? Um nível de compatibilidade. A gente tem que transar e dar prazer para ambos. O prazer tem que ser para ambos, não é só para um. Por isso que ele fala que tem que ser um tom de volume que agrade os dois. Então, o sexo tem que ser prazeroso para ambos. Se não tá sentindo prazer em um, tá errado. O sexo tá errado. Se tá faltando prazer para um, tá errado. Só um tá atingindo o orgasmo, tá errado. Para analisar isso aí, gente. Para analisar isso aí, tá errado. Vocês têm o direito de comunicar no sexo. Vamos sair dessa caixinha, vamos sair disso. Mais uma para finalizar. Respeitar o não do outro é tão importante quanto valorizar o sim. Como eu tinha falado lá em cima, né? Tem dias que a pessoa não tá afim, gente. Não adianta forçar. Não tá afim? Beleza. É a hora de você ter empatia, igual eu já havia falado. É a hora de você ter empatia com a pessoa. Ver, entender o momento dela. O que tá acontecendo? Vamos conversar. Aconteceu alguma coisa hoje no seu dia? Porque às vezes ela não tá boa hoje, mas você dá essa atenção, esse carinho, amanhã talvez ela esteja boa, esteja preparada para atingir. E aí você vai aceitar o sim dela prontamente, né? Por que não aceitar o não dela? Então, é um contexto que eu venho estudando há algum tempo, porque eu gosto desse lado de trabalhar com casal. É uma vertente que eu gosto, principalmente nessa área da sexualidade, que tem muitos casais que perdem esse interesse com os anos, com o passar dos anos, e eu tenho muita vontade de acender essa chama novamente, né? Na terapia, tenho muita vontade. Então, pessoal, eu espero que gostem do episódio de hoje.
Compartilhe esse vídeo. Eu acho que muita gente precisa saber desse contexto da comunicação na sexualidade e mais uma vez agradeço a visualização que teve o último vídeo e semana que vem tem mais. Eu adiantei esse episódio hoje porque sábado eu vou passar por um procedimento de manhã que provavelmente eu não vou poder falar muito no restante do dia, né? Então eu adiantei esse episódio e semana que vem tem mais. Espero que gostem e mais uma vez sintam a vontade de mandar mensagem. Postei lá meu contato também agora para quem quiser agendar um horário. Eu estou à disposição e fiquem bem, pessoal, e reflita sobre isso que eu falei hoje. Reflita, para pensar um pouquinho no relacionamento mesmo. E até mais, pessoal. Espero que fiquem todos bem.